Hoje faremos uma experiência muito diferente. Vamos fazer vários videozinhos nesse podcast. Então, provavelmente não vou colocar isso público, mas enfim, vai ser divertido. Vamos lá. Que bom que você chegou até aqui. Eu fico muito feliz que você tenha marcado a sua consulta. É importante que você se prepare, de certa forma, para vir a esse momento, porque esse momento é um encontro com você mesma. É interessante que você anote dúvidas, questões que te deixam ansiosas, coisas que você gostaria de perguntar e nunca teve oportunidade. Esse será um momento nosso, um momento para que você fique mais informada, para que você aprenda a cuidar da sua saúde. Em relação aos seus exames, se você tiver algum exame dos últimos 1 ou 2 anos, porque os exames de imagem, eles duram mais tempo, você pode trazer. Se nós tivermos que fazer algum outro exame, nós teremos esse como base. É importante também que você não se preocupe com questões como depilação, menstruação, porque isso não vai impedir o seu atendimento. Se você fizer questão, ou se fizer sentido para você, retire os pelos, porque nós poderemos avaliar a sua vulva de uma forma muito mais efetiva, porque os pelos, eles dão uma disfarçada e uma atrapalhada na forma como nós vamos olhar para você. Mas se você não se sentir confortável, também não tem problema. A menstruação, ela impede de fazer a coleta do exame de Papa Nicolau, o exame de HPV da região da vagina. Porém, nós podemos avaliar e, num segundo momento, quando você retornar, nós faremos a coleta desse material. Pode ficar tranquilo. O momento da sua consulta é um momento só nosso. Então, é importante que você se prepare psicologicamente, emocionalmente, porque nós teremos muito mais do que uma avaliação física. Nós teremos uma avaliação completa da sua saúde geral e íntima, passando por questões como estética, por questões que te incomodam emocionalmente e até as questões de relacionamento. Então, se você tem alguma dessas questões que te incomoda de alguma forma, fique atenta e se prepare para esse momento. Na sua primeira consulta, iremos nos conhecer. Você pode trazer os seus exames anteriores e pode trazer alguma informação a respeito de medicações, a respeito das suas questões de saúde que podem fazer sentido para nós. Se o seu objetivo for meramente estético, nós poderemos focar nessa questão, mas é importante que você saiba que eu sou médica ginecologista, tenho uma formação ampla e completa e estou pronta para te atender em qualquer questão no sentido ginecológico e na sua saúde como um todo. Se nós acharmos necessário, nós encaminharemos para um profissional especializado. É importante que você saiba que a sua saúde, para mim, é fundamental. Então, se você vier aqui, nós não olharemos. É importante que você saiba que a sua saúde, para mim, é importante, é fundamental. Quando você chegar, nós não estaremos olhando somente a questão estética. Olharemos também a sua saúde como um todo, a sua questão íntima, a sua saúde, a sua higiene, talvez contracepção, menopausa, uso de hormônios e questões mais profundas na sua relação a dois ou consigo mesma. Então, se prepare e fique tranquila, porque você será muito bem acolhida. Que bom que você marcou a sua consulta. É muito comum que você tenha sentimentos como medo, ansiedade, vergonha, receio ou até um certo incômodo em relação a ficar sem roupa. E é comum que nós possamos ressignificar isso aqui. Então, nós esperamos que você seja muito bem-vinda e se sinta acolhida aqui na Acolha. Não fique ansiosa pelo seu procedimento.
Nós faremos uma avaliação única, individualizada, personalizada e completa. É muito interessante que nós possamos conversar com tranquilidade, conversar e definir detalhes, traçar o planejamento do seu procedimento, para que nós, alinhando as expectativas, tenhamos o maior grau de satisfação. Então, muitas vezes vocês vêm com uma ansiedade, eu já posso ir para fazer o procedimento, para fazer junto com a consulta. Isso é possível, mas nem sempre é a melhor opção. Em alguns casos, nós iremos recomendar que você marque o seu procedimento para daqui a alguns dias. Porém, se isso for possível, será um prazer atendê-la de uma forma que viabilize e melhore o seu controle de tempo. O cuidado da sua saúde, ele será muito a partir do momento que você chega até nós cuidaremos da sua saúde como um todo. Temos aqui na clínica uma equipe multidisciplinar para te ajudar nesse cuidado. Contamos com fisioterapia pélvica, nutrição, preparador físico. Nós podemos te ajudar a recuperar a sua saúde. A menopausa é um período muito importante na sua vida. E apesar de ser um período desafiador, é uma oportunidade que nós temos para fazer um pit stop e reequilibrar as coisas. É um momento que nós podemos parar, olhar para a nossa vida e fazer melhores escolhas. Então, seja bem-vinda ao seu processo de renovação. Agora que você já agendou a sua consulta, você precisa saber que nós contamos também com um estacionamento aqui no prédio. A entrada do estacionamento não é pela T4, é pela Avenida T13. Então, se você quiser estacionar no estacionamento subsolo, é só você chegar pela Avenida T13 e colocar lá no GPS o edifício Le Quartier, porque o nosso estacionamento está em frente a esse edifício. Você sabe o que é laser íntimo? O laser íntimo é uma tecnologia usada para regenerar, para recuperar a qualidade do tecido íntimo. Esse laser já é usado há muitos anos na região de pele como um todo e em cirurgias. Mas, na região íntima, ele começou a ser utilizado no Brasil em 2014, mas no mundo em 2009. É uma tecnologia relativamente recente na região íntima, porém uma tecnologia já muito validada e muito segura. Você pode ficar tranquilo que as complicações são praticamente inexistentes, uma vez que a tecnologia for operada por alguém que tenha capacitação. Então, nós já trabalhamos com essa tecnologia há muitos anos e estamos prontas para te receber e cuidar bem da sua região íntima. Tá tão mecânico esse negócio. Você só ri, né? Tá mesmo. Não, tá não, mas é porque é de... Como é que você falou? Pra passar na recepção, né? Esses videozinhos, então acaba que... A pessoa que fica lá... Eles precisam ser mais técnicos mesmo. Mas não tá tipo aquela coisa, coisa engessada. Não tá. É só quando é bem técnico. O laser íntimo é uma ferramenta transformadora. Se você fica incomodada com a sua região íntima, se você acha que ela está mais ressecada, mais dolorida, quando namora, dói, às vezes machuca, a incontinência urinária começou a ser frequente, às vezes você tenta, mas não consegue segurar a urina, ou toda hora dá vontade de fazer xixi. Pode ter certeza que a ginecologia regenerativa tem algo para te oferecer. Hoje nós contamos com inúmeros aparelhos e tecnologias diferentes para te entregar o bem-estar que você precisa. Para pacientes que podem usar hormônio, o hormônio é uma ferramenta que ainda é o padrão ouro.
Porém, ele pode ser associado com o laser, com a radiofrequência, com o ultrassom microfocado ou outras energias e pode te entregar um resultado ainda mais satisfatório e ainda mais rápido. Porque muitas vezes, quando vocês chegam até aqui, vocês estão já muito incomodadas e há muitos anos com uma baixa taxa hormonal. Então, nós precisamos de tecnologias de qualidade para poder te entregar com muito mais rapidez e muito mais eficácia o retorno à sua qualidade de vida e às suas atividades diárias. Pacientes que não podem utilizar hormônio podem se utilizar dessas tecnologias. E as que podem utilizar hormônio podem acelerar o processo de recuperação do tecido. O que é mais interessante é que além de manter a qualidade do tecido, que é a função do hormônio, as tecnologias elas conseguem recuperar a qualidade que vem sendo perdida ao longo dos anos, formando ali uma poupança de colágeno e melhorando tanto a elasticidade quanto a espessura do tecido. O processo que acontece dentro do tecido é uma associação de melhora na produção de colágeno, ácido hialurônico, proteoglicanos, elastina, que com a questão da aumento. O que ocorre quando nós fazemos a utilização dessas tecnologias é que nós temos ali um aumento na produção e na qualidade do colágeno, ácido hialurônico, proteoglicanos, elastina. E essas proteínas vão atrair moléculas de água. Além disso, nós contamos com uma recuperação da irrigação tecidual. Novos vasos de sangue vão chegando até o tecido e vão trazendo mais nutrição, mais hidratação e mais oxigenação. Isso faz com que o tecido, que ao longo dos anos vai ficando fino e vai se machucando, vai sofrendo, ele vai ficando melhor, mais espesso e volta a funcionar como antes. Por isso, nós chamamos esses tratamentos de regenerativos ou rejuvenescedores, porque nós vamos voltar a ter um tecido como era antes. Pacientes com pequenas flacidezes ou com um pós-parto de partos normais, que tiveram aqui distopias, alterações da bexiga ou do intestino, pacientes que tiveram prisão de ventre por longo tempo ou questões respiratórias que ficam sempre forçando a vagina, elas podem se beneficiar muito desses tratamentos, porque nós vamos recuperar a qualidade do tecido e voltar à posição inicial. Muitas vezes, nós deixamos de fazer cirurgias ou postergamos essas cirurgias, porque o tecido se reposiciona. E é interessante que quando nós evitamos a cirurgia, nós evitamos também, além, óbvio, de que você pare a sua vida, uma anestesia e um processo de recuperação, evitamos a fibrose tecidual. E isso pode também trazer algumas complicações. Outra coisa interessante é que a musculatura não precisa ser abordada. E se não for necessário que isso seja feito, como no caso da perineoplastia, é melhor que nós voltemos à posição do tecido da mucosa do que façamos um ponto na musculatura. Porque músculo, ele precisa estar livre para poder fazer a função dele. Então, nós podemos muitas vezes, sim, evitar ou postergar as cirurgias de assoalho pélvico. São raras as contraindicações para o laser íntimo e para a radiofrequência. Em geral, elas são apenas em relação a questões de infecções ativas ou contraindicações relativas em relação a doenças de colágeno que podem não responder tão bem ao tratamento. Gravidez, né, é uma contraindicação, mas no geral nós não temos contraindicações graves. Então é possível que você, mesmo com alguma doença mais rara ou menos comum, você tenha benefícios usando a tecnologia íntima. Há poucos
há poucas contraindicações para o uso das tecnologias regenerativas íntimas. Então, na maior parte das vezes, além da gravidez ou de infecções ativas, são contraindicações relativas. Então, dizem mais a respeito sobre o pouco estudo e as poucas possibilidades de ganho do que a respeito de reais problemas que você possa ter usando essas tecnologias. Então, pode ficar tranquilo, você está segura. Então, pode ficar tranquila, você está segura. Depois que você realizar, eu sei, você fica com medo. Algumas pessoas já te disseram que dói, mas pode ficar tranquila. O pós-procedimento do laser é muito tranquilo. Eu sei que algumas pessoas. Pode ser que você já tenha feito laser de CO2 antes, em outra região do corpo. Ou que alguém tenha te falado que o laser incomoda, que dói. Mas pode ficar tranquila, o pós-procedimento é muito tranquilo. Você pode sentir leves queimações. E na hora de urinar, é importante que você coloque uma água, faça um jatinho com aquela duchinha do banheiro, para que o xixi não saia quente. Que bom, você vai fazer o seu laser íntimo. E o pós-procedimento? O que esperar? Pode ficar tranquila, você não vai sofrer muito. Eu sei que muitas vezes você tem medo e as pessoas já te falaram que fizeram e doeu, e incomodou. Ou às vezes você até fez em outra região do corpo. Mas, na maioria das vezes, essa recuperação é muito diferente na região íntima comparada a outras áreas. Em geral, nós praticamente não utilizamos o laser na região de pele. Isso torna o procedimento muito mais confortável. Ao invés do laser, nós oferecemos tecnologias que são não ablativas, então não vão fazer lesões de pele. Isso vai te deixar sem dores no pós-procedimento. Então, fique tranquila, vai ser muito diferente do que você está esperando. Claro, em alguns casos, quando a vulva já está muito sensível, muito atrófica, que tem muitos anos que não faz uso de hormônio ou alguma doença específica, pode ser que seja mais incômodo. Mas a tendência é que seja bem melhor do que você espera. Quando for ao banheiro para urinar, é importante que você coloque a duchinha com a aguinha fria junto durante o processo da urina. Por quê? Porque a urina, ela sai quente. E quando essa urina quente bate na região que foi tratada, ela pode incomodar e dar uma certa sensação de queimação. Às vezes, durante o banho, se a água for mais quentinha, também pode dar essa sensação. Então, se você estiver incomodada, deixa a água um pouco mais fresca e na hora de urinar, pelo menos nos primeiros dias, no primeiro ou segundo dia, é interessante que você use essa água. Mas, com certeza, será muito tranquilo e você ficará muito bem. Se você já teve herpes ou se tem episódio de recorrência, é importante estar atenta, porque a profilaxia pode fazer toda a diferença. Nós não queremos incentivar ou exacerbar uma crise. Nós não queremos desencadear uma crise de herpes. Fique atenta, porque nós não queremos desencadear uma crise de herpes. Caso você já tenha tido herpes genital ou oral, Socorro, Deus! Não se esqueça de tomar a sua medicação para evitar crises de herpes, caso você já tenha tido herpes genital ou oral. Uma vez que a tecnologia, ela pode desencadear uma crise. E nós queremos que você tenha bastante conforto no seu pós-procedimento. Quanto tempo você deve ficar sem ter relação após um procedimento íntimo?
Se você fizer um procedimento ablativo, como o laser, vai fazer pequenas lesões na região. Então, é importante que você não tenha relação, pelo menos, nos primeiros 3 ou 4 dias, quando essas lesões ainda estão muito sensíveis, porque pode ser que elas se tornem uma lesão maior. Após isso, assim que a secreçãozinha amarela avermelhada desaparecer, com certeza já está cicatrizado e você já pode pensar em ter a sua relação. O laser íntimo é sensacional, mas também não é mágica. Se você quer mudar a forma da sua vulva, você não vai conseguir esse resultado com esse tipo de tratamento. O que o laser consegue? O laser consegue retrair, reduzir, então diminuir a forma daquele tecido. Se você está incomodada com a sua região íntima há pouco tempo e ela está mais flácida, parece um pouco mais penduradinha, mas a forma dela em si não te incomoda tanto, o laser íntimo pode ser uma excelente ideia. Ele vai recuperar o tecido, diminuir a flacidez e te deixar muito mais confortável e seguro. Porém, se esse incômodo já vem desde a adolescência ou já tinha uma pontinha ali que te incomoda, com certeza vai ser mais interessante fazer uma avaliação para a cirurgia, porque aí sim nós conseguiremos mudar o formato da sua vulva. Caso contrário, você não ficará suficientemente satisfeita. Entretanto, você pode associar os dois procedimentos, tratando a flacidez tanto da parte de lábios externos, internos e capuz, quanto a parte interna de vagina, deixando a vagina mais apertadinha, e fazer ainda assim a cirurgia íntima, mudando a forma, deixando a sua preciosa como você sempre sonhou. Laser íntimo é mais do que estética, ele é também função. Isso é o que mais me encanta nesse tipo de tratamento. Nós conseguimos tratar ressecamentos, atrofias, dores, fissuras, incômodos, incontinências urinárias e ainda assim ter uma vulva, uma vagina, uma região íntima muito mais saudável e bonita. Porque a saúde é bela. A beleza sempre acompanha a funcionalidade. Se alguma coisa te incomoda, pode ter certeza que você ficará muito satisfeita com esse procedimento. Nos casos de aumento de clitóris, é importante que você se lembre que nem sempre o laser íntimo trará o resultado que você procura. Pode ser que nós tenhamos que fazer pontos de laser exatamente na glande ou no clitóris, e pode ser que nós tenhamos que fazer uma cirurgia também para te deixar confortável. É muito importante que você saiba o que te incomoda, e por isso eu gosto de dar nome às coisas. Contar para vocês e alinhar com vocês o nome de cada região íntima, porque você saberá me contar o que realmente te incomoda. E ali, juntas, escolheremos o melhor tratamento para você. Radiofrequência íntima, laser íntimo, qual a diferença? A radiofrequência que nós trabalhamos, ela é uma radiofrequência não ablativa. Existem no mercado radiofrequências ablativas, que vão fazer lesões. O laser de CO2 que nós trabalhamos aqui na clínica é um laser ablativo. É um laser que faz pequenas lesões intervaladas por um tecido não tratado, mas que terá também o estímulo de colágeno. Então, a diferença básica nesses tratamentos é que um vai fazer pequenas lesões e outro não. Além disso, nós temos diferenças de profundidade de alcance. Então, é muito legal que nós possamos associar esses dois tratamentos, caso seja necessário uma resposta maior, porque eles trabalham conjuntamente e a sinergia dessas energias vai trazer um resultado superior. Então, será maior do que a soma desses dois tratamentos. Com certeza, você vai amar esse tratamento.
A radiofrequência íntima não ablativa é um procedimento super tranquilo e quase sem contraindicações. Você pode vir realizar o seu procedimento e ter relação a seguir. Não tem necessidade de nenhum tempo de recuperação. Isso torna o procedimento muito mais confortável e interessante, porque nós teremos até um efeito Cinderela, com um aumento do inchaço da região, que pode te dar um prazer e um preparo para uma noite especial. Cuidados pós-radiofrequência íntima. Nenhum. Você não vai precisar fazer nenhum cuidado especial após realizar a sua radiofrequência íntima. O seu cuidado será o habitual. Lembre-se de não lavar dentro da vagina, cuidar de hidratar a região de pele, mas não vai necessitar de nenhum cuidado especial e você pode viver a sua vida normalmente. A radiofrequência íntima tem um resultado sensacional no tratamento da flacidez da vulva. Sabe aqueles lábios de fora, assim, que parece que estão mais caídos? Esses lábios, eles não precisam necessariamente de um preenchimento. E a maior parte das vezes, o preenchimento nem será bem-vindo. Uma vez que se o tecido está pesado, o preenchimento fará com que aquilo pareça uma bolsa escrotal. Então, não é isso que você deseja. Você não precisa de preenchimento na maior parte das vezes. Você só precisa tratar a flacidez da sua vulva, dos seus lábios externos. Caso, depois do tratamento da vulva, você ainda precise de um pequeno detalhe, o preenchimento pode sim ter um papel muito interessante. Como saber se você precisa fazer laser íntimo, radiofrequência íntima? Você precisa de uma avaliação. Eu sei que muitas vezes vocês vêm ansiosas, querendo saber o preço do tratamento, como funciona, para agendar e quanto tempo vocês vão precisar ficar sem ter relação ou sem frequentar as suas atividades diárias. Porém, é fundamental que nós possamos examinar e juntas, considerando o seu quadro clínico e o seu orçamento, propor o melhor tratamento para você. Ninfoplastia é uma cirurgia ainda cercada por muitos tabus. E eu sei que muitas vezes para você é difícil conversar com alguém. A maioria das vezes, as pacientes chegam aqui sem contar para ninguém, às vezes nem para o marido, e elas operam assim também. Eu sei que é muito triste isso e eu não queria que isso acontecesse com você, mas eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui, porque eu tenho certeza que eu vou te entregar o melhor e eu vou realizar o seu sonho. Você terá a sua vulva do jeito que você sempre desejou, com segurança e tranquilidade. Aqui eu não vou te enganar, eu não vou exagerar ou mentir para você. Eu não vou te dizer que eu consigo fazer o que não é possível, eu não vou dizer que não vai doer, eu não vou dizer que não demora e eu não vou dizer que vai ser tudo às mil maravilhas. Porém, a experiência que nós temos é que as pacientes ficam extremamente satisfeitas e muito gratas por terem conseguido finalmente viver a sua vida normalmente. Eu espero que a sua cirurgia seja um sucesso. Não é sobre padrão, não é sobre a amiga, não é sobre a opinião do parceiro, não é sobre a sua tia que diz que você parecia o Dumbo. Não é sobre nada disso. É sobre você. É sobre você se sentir bem. É sobre a sua autoimagem, a sua autoestima. E o momento que você possa realizar os seus exercícios físicos sem esses incômodos, ter uma relação sem constrangimento, se apresentar sem se preocupar com esse tipo de coisa. Muita gente não entende.
E elas simplesmente não entendem porque elas não sabem que pode ter uma vulva com mais volume de pele. Mas esse é o seu caso. E não tem problema que seja assim o seu momento. Não tem. Mas se esse é o seu caso, não se preocupe com essas pessoas. Cuide do que é importante para você. Obrigada por ter chegado até aqui. E juntas vamos construir uma nova história. Aqui na Coia, nós trabalhamos com muita ética, com muita tranquilidade e muito cuidado com a sua saúde. Pode ter certeza que nós vamos te entregar o que tem de melhor em tecnologia, em técnica no mundo. Pode ter certeza que a sua vulva ficará como você sempre sonhou. Harmonia, proporção, estética, qualidade de vida. É sobre isso que nós estamos falando. Não é bobeira, não é supérfluo, não é desnecessário que você cuide da sua vulva. Se ela te incomoda, chegou o momento de mudar essa situação. Você não precisa sofrer mais sozinha. Você não precisa sofrer calada. Muitas mulheres chegam até mim, elas deixam de conhecer parceiros, elas deixam de ir ao médico, elas deixam de fazer exames, simplesmente porque têm vergonha. Algumas nem se depilam ou deixam ali um pelo para poder esconder o que elas têm. Você não precisa passar por isso. Não é necessário que você seja igual a ninguém. Mas se você já tentou se sentir confortável do jeito que você é e você não conseguiu, pode ter certeza que nós vamos te ajudar. Você sabe qual a diferença de labioplastia interna e externa? Pois bem, a parte de fora da vulva tem os lábios mais gordinhos. Esses são os antigos grandes lábios, mas hoje chamamos de lábios externos. O envelhecimento, a perda de peso, o uso do Monjaro, faz com que a gente tenha mais flacidez nesse tecido e ele fique caído. Então, essa é a indicação de labioplastia externa. Já a labioplastia interna é aquele tecido que vem por dentro, um pouco mais por dentro dos lábios externos, que antes nós chamávamos de pequenos lábios. E hoje nós chamamos de lábios internos, porque muitas de vocês falavam que os pequenos lábios eram grandes, pequenos, grandes lábios. Então isso causava muita confusão. Hoje nós tentamos mudar essa nomenclatura, chamando de lábios internos, para que você entenda melhor o que é que nós estamos falando. A labioplastia interna, ela é indicada quando você fica incomodada com esses lábios que ficam para fora e muitas vezes machucam numa bicicleta, machucam na calcinha, machucam com uma calça, você coloca uma roupa, fica um volume. Então, é importante que nós possamos entender o que realmente é a sua queixa, para que nós possamos te ajudar. Eu sei, você morre de medo de perder a sensibilidade. Você está incomodada com a sua vulva, porém, também não quer abrir mão do benefício do prazer da relação sexual. Mas isso não é necessário. É seguro que você utilize técnicas corretas para tratar essa região. E aí sim, você terá a sua região íntima com uma forma que te agrada e capaz de ter o prazer que você já Eu sei, você morre de medo de fazer um procedimento e perder a sua sensibilidade. Porém, não é necessário. É possível que nós passamos esse procedimento com técnicas adequadas e você tenha a forma que você sempre sonhou com o prazer que você já conhece. Muita gente, inclusive, refere que teve um aumento do prazer.
Mas isso não é resultado da cirurgia, isso é resultado da sua autoestima. Porque quando você fica satisfeita, você fica confiante, confortável, você relaxa e consegue aproveitar muito melhor a situação. Doutora, qual anestesia recomendada para fazer esse procedimento? A cirurgia íntima, ela pode ser feita com diferentes anestesias. Nós podemos fazer uso da anestesia local, podemos fazer uso de uma sedação associada à anestesia local. Então, o anestesista faz a sua sedação, você dorme durante todo o procedimento. E eu faço a sua anestesia local, garantindo o conforto e a qualidade do tratamento. Mas também pode ser feita com uma anestesia RAC, associada ou não à sedação. Quando for feita no hospital, nós poderemos fazer esse tipo de anestesia. Nesse caso, é importante que você durma uma noite no hospital. Como é o pós-operatório desse procedimento de ninfoplastia? Vocês ficam preocupadas para saber como farão para controlar a rotina. Até porque muitas vão operar sem contar para ninguém. Então, veja só. Os primeiros 3 dias são fundamentais. É importante que você fique tranquila, o mais quietinha possível, somente colocando gelo na região. As medicações vão te deixar bem confortável e sem dor. Depois dos 3 dias, na primeira semana, ainda é importante que você fique um pouco mais quietinha para facilitar que os tecidos que foram modificados de posição não voltem para uma posição diferente da que a gente gostaria. Então, o planejamento, ele deve incluir também esse tempo de recuperação. Caso não seja possível ficar mais quietinha nesses 7 dias, os 3 primeiros dias devem ser ainda mais. Caso não seja possível ficar 7 dias em casa, pelo menos os 3 primeiros dias devem ser observados. Durante os primeiros 15 dias, a recuperação acontece e após o 15º dia, 14º dia, raramente você está incomodado. Nós estaremos ali nesse processo. É importante que você saiba que o processo de recuperação tecidual, ele vai demorar de 6 meses a 2 anos. Porém, com cerca de 6 meses, nós já temos um resultado excelente, já praticamente sem edema. Após 30, 45 dias, você já pode fazer todas as suas atividades, inclusive ter relações sexuais e voltar a treinar. Antes de 20, 30 dias, provavelmente não seja interessante que você volte para a academia para realizar os treinos do umbigo para baixo. Então, se quiser treinar ali membro superior, já é possível, mas membro inferior não vale a pena. Depois desses 30, 45 dias, você pode realizar qualquer atividade. Caso você fique muito ansiosa e a sua recuperação seja excelente, eu posso te avaliar uma liberação precoce, inclusive dos seus treinos. Mas namorar, pode esperar. A nossa cirurgia íntima, ela é diferenciada por uma série de fatores. Primeiro, porque eu amo o que eu faço e eu quero muito ajudar você. Então, eu espero que você esteja realmente decidida a fazer esse tratamento e animada, porque eu já estou. É interessante que você entenda que aqui nós utilizamos o que tem de melhor em tecnologia no mundo. Então, para cortar, nós usamos a energia de CO2, laser de CO2. Então, nós teremos ali uma ferramenta de corte muito precisa e com baixa energia térmica para não fazer lesão de tecido. Isso ajuda a recuperar mais rápido e de forma mais confortável. A técnica é uma técnica que é muito interessante, com uma rotação de retalho para te dar o resultado mais agradável aos olhos. Definitivamente, o resultado é sensacional. E a equipe
vai te dar uma atenção no pós-operatório que também faz muita diferença. Logo nos primeiros dias, nós poderemos fazer o uso de laser de cicatrização, o uso de produtos que possam acelerar esse tratamento. Nós ficaremos te acompanhando de perto para que você tenha o melhor resultado possível. Além da tecnologia, nós temos também o senso estético do cirurgião. E eu acho que isso também faz muita diferença. A forma como cada um trabalha é uma arte. O cirurgião é um artista. Então, o nosso olhar, o nosso capricho, o nosso carinho, o nosso perfeccionismo, o nosso nível de detalhamento no procedimento faz muita diferença. Além disso, os produtos que nós vamos utilizar, marcas de qualidade reconhecida internacionalmente, isso faz com que o seu resultado seja de excelência. Erros mais comuns durante o processo de decisão para a realização de cirurgia íntima: a sua pressa, a sua comparação e a pressão externa. Bom, muitas vezes vocês chegam muito apressadas, já querem operar para ontem e às vezes não tem tempo para se preparar tanto física quanto psicologicamente, e isso é muito importante. Realização de alguns exames, uma avaliação prévia, alinhamento de expectativas. Eu costumo fazer uma simulação e eu acho que isso dá um resultado muito interessante, porque nós podemos alinhar as expectativas e ter certeza que aquilo que nós vamos fazer, o que nós estamos planejando fazer, é o que mais vai te deixar satisfeita. Caso você queira, tenha alguma dúvida, você já consegue ali ajustar, e isso é muito legal. Outra coisa é a comparação. Então, nossa, doutora, eu queria muito ter a vulva igual a essa moça. Aí, às vezes, vocês me mostram foto e ficam tendo exigências que nem sempre são possíveis de serem atendidas. É muito legal que vocês façam isso no sentido de me mostrar o que vocês estão procurando, mas nem sempre eu vou conseguir entregar a vulva da amiga no seu corpo. Porque mesmo que o procedimento seja feito baseado numa técnica, na mesma técnica, nós não vamos ter o mesmo resultado, porque o resultado é muito individual. Outra coisa que é difícil é a comparação com outras pessoas, no sentido de demanda, né? Não é porque um parceiro deseja de uma forma ou porque você acha que alguém não gosta de você ou que quer agradar, que vai ser uma boa ideia fazer esse procedimento. Então, só será um procedimento de excelência se você estiver realmente incomodada e se isso for uma queixa, uma dor sua. Caso não será o que vai te deixar feliz. Você vai passar por todo o procedimento, por toda a dor, todo o incômodo, e no final, ainda assim, não estará feliz. Por isso, eu faço questão de ter essa consulta, de ter esse encontro e alinhar com vocês. É possível? Caso você não more em Goiânia, não tem problema. Você quer fazer cirurgia íntima e não mora em Goiânia? Não tem problema. Você pode marcar um atendimento online. Nós vamos nos conhecer, vamos conversar, vamos alinhar as suas questões de saúde, as suas expectativas e nós vamos definir um plano de tratamento para você. Quando você chegar a Goiânia, você já sabe exatamente como será o seu procedimento, quanto você vai gastar, como você vai precisar se comportar no seu pós-procedimento, consegue se preparar para ficar aqui durante o tempo necessário ou se planejar para fazer o tratamento na sua casa. E isso vai fazer toda a diferença. Então, caso você deseje operar e você não mora em Goiânia, você pode agendar esse atendimento e nós vamos preparar todo o passo a passo para que você chegue pronta para fazer o seu procedimento e fique tranquila. Cansou já? Você já cansou? Não. Quando for para parar, você me fala. Chega, doutor, não aguento mais. Ah, eu acredito que deu uma enroladinha por causa do problema. Então ainda tem mais uns 10 minutinhos. Aí fica por você. Se quiser
vai preencher esses 10 minutinhos? Minha filha, eu não desisto nunca. Você não tá entendendo. Esqueci o plano. São 5h27. Então, 10 minutinhos. Que bom que você tem. Que bom que nós temos um encontro marcado. Eu fico muito feliz que nós. Que bom que nós temos um encontro marcado. Eu fico muito feliz que você tenha agendado. Agora, vamos nos preparar para o nosso encontro presencial ou online. Separe todos os exames que você já tem dos últimos 2 anos. Pode me encaminhar pelo WhatsApp. Assim, não corre o risco de você esquecer nada e nós poderemos comparar um exame com o outro. E na hora de solicitar os exames desse ano, ficará tudo mais fácil. Anote as suas medicações, as suas dúvidas, as suas queixas, para que nós não percamos a oportunidade de saná-las. É importante que eu entenda sobre a sua saúde para te entregar o melhor atendimento possível. Se você não gosta de se depilar, não tem problema. Porém, se você tira os seus pelinhos, nós conseguimos observar melhor a sua vulva e te entregar tanto um registro fotográfico de qualidade quanto uma avaliação mais assertiva. Se você menstrua, não se preocupe caso a sua menstruação desça no dia. Provavelmente nós não conseguiremos fazer a coleta de material vaginal. Porém, as outras avaliações continuam sendo possíveis normalmente. Então, pode ficar tranquila, não precisa mudar a data da sua consulta. Em relação ao seu atendimento, consulta agendada, agora se programe para vir. Temos um estacionamento terceirizado no subsolo do prédio. Para chegar neste estacionamento, coloque no seu GPS Edifício Le Quartier. Esse edifício vai ser o que está em frente à entrada da nossa garagem. E é lá que você vai entrar com o seu carro. Ultimamente, temos muitas de vocês com o clitóris aumentado. Vocês estão me queixando de um volume diferente naquela região. E isso está te deixando insatisfeita. Eu sei que você ficou assustada e muitas vezes não foi alertada sobre essa possibilidade quando foi indicado o uso de uma reposição hormonal por implante ou por gel. Mas, graças a Deus, hoje já temos técnicas que podem te ajudar neste incômodo. Nem sempre nós poderemos continuar fazendo uso dessas... Nem sempre poderemos continuar utilizando essas formulações hormonais, porque elas podem fazer com que o clitóris volte a crescer. Mas na maioria das vezes, nós teremos uma aparência muito mais harmônica e muito mais agradável. Qual a diferença entre clitoroplastia e clitoropexia? Bom, a clitoroplastia, ela envolve tanto a clitorectomia quanto a clitoropexia. Como assim, doutora? Ultimamente, nós temos atendido muitas pacientes que fizeram uso de reposição hormonal com muitos hormônios androgênicos e esses hormônios deixaram o clitóris aumentado. Caso esse aumento seja muito discreto, nós poderemos fazer um tratamento mais conservador, que é a glandiplastia ou a clitoropexia. Na clitoropexia, nós iremos fazer uma dobradura do seu clitóris e ele vai ficar um pouquinho mais escondido. Na glandiplastia, nós vamos retirar um pequeno fragmento da glande. E na clitorectomia, nós vamos retirar realmente ali uma parte do corpo descendente do clitóris. Caso
o seu clitóris não esteja extremamente aumentado, pode ser melhor escolher um procedimento menos agressivo, um procedimento mais conservador, como a glandiplastia ou a clitoropexia. Caso o clitóris esteja muito aumentado, provavelmente teremos que lançar mão da clitorectomia. E nesse caso, o procedimento tem um pouco mais de risco de redução de sensibilidade. Nos primeiros, não tem nenhum risco. Você pode ficar tranquila. Você terá a forma da sua vulva novamente agradável e harmoniosa, sem riscos de interferência na sua qualidade sexual. Você sabia que o Mirena, o contraceptivo medicado em formato de DIU, você está na perimenopausa, está tendo sangramentos, acha que não precisa mais utilizar medicação para evitar a gravidez, contraceptivo, mas ainda está insegura? O Mirena pode ser uma excelente opção. O DIU medicado, ele vai agir tanto na contracepção com uma excelente eficácia, quanto no tratamento de reposição hormonal, fazendo uma proteção do endométrio. Então, nos casos de perimenopausa, ele pode controlar sangramentos anormais, te trazer o conforto de não precisar utilizar progestinas todos os dias e, mesmo assim, prevenir contra a gravidez. Pense a respeito. Por muitos anos, a ginecologia foi uma medicina do biquíni. Nós só olhávamos mamas e vulva, tudo o que um biquíni pode tampar. Porém, cada dia mais fica claro que não há como tratar pessoas fragmentadas. Nós, que cuidamos de mulheres, cuidamos de seres únicos e complexos. E fica claro que nós precisamos ser olhadas como um todo. As mulheres, principalmente nos períodos de transição, da menarca, da menopausa, são seres muito complexos e que merecem atenção. Nós precisamos olhar tanto para a sua saúde emocional quanto física em geral. Então, não espere que eu olhe apenas o que está coberto por um biquíni. Informação também é autocuidado. Esse é um momento de transformação na sua vida. Atente-se para a limpeza da sua vulva, atente-se para cuidados hormonais, para exercícios físicos, dieta, controle de sono, controle de estresse. Tudo isso é fundamental para garantir a sua saúde e a sua longevidade. Recentemente, o FDA, o órgão responsável pelas medicações nos Estados Unidos, veio a público pedir desculpas por ter falado tão mal, por ter tirado conclusões de trabalhos que contraindicavam o tratamento com a terapia de reposição hormonal. Cada vez mais, trabalhos mostram que a falta dos hormônios para as mulheres faz muita diferença e prejudica muito a sua qualidade de vida. Então, pode ficar tranquila. Se você fizer uma avaliação adequada e não tiver nenhuma contraindicação real, a terapia com reposição hormonal
te trará muito mais benefícios do que riscos. E com certeza garantirá a sua qualidade de vida. Quando pensamos em menopausa, pensamos em uma série de poupanças. Então, é importante que você mantenha a sua poupança de massa óssea, poupança de massa muscular. E essas poupanças, elas são adquiridas e fomentadas com os exercícios físicos. Então, é muito importante que você faça atividades físicas, principalmente atividades de musculação, para ganho de massa muscular, para que você mantenha a sua autonomia. Outras poupanças importantes são as de massa encefálica, que nós podemos investir fazendo exercícios com a mente. Então, há muitas possibilidades de tratamento e você pode fazer palavras cruzadas. Existem aplicativos para melhora da sua qualidade mental. Em relação à poupança de colágeno, você já conhece. Você precisa melhorar a qualidade dos seus tecidos. E o tecido de pele, em geral, já é muito conhecido, mas a região íntima também sofre muito com as perdas do envelhecimento. A flacidez da região íntima traz, além de lesões, dores na relação, a incontinência urinária. E ela pode ser tratada fazendo aportes na sua poupança de colágeno com a tecnologia de regeneração íntima. Você já ouviu falar a respeito de vulva de Ozempic e vulva de Mounjaro? É isso aí. Muitas mulheres estão perdendo peso, estão ficando cada vez mais saudáveis, porém ficam insatisfeitas com a sua vulva. Mas isso não precisa ser um sofrimento. Nós podemos cuidar da sua saúde íntima, tanto em termos de estética quanto em termos de funcionalidade. Caso a sua vulva esteja um pouco mais tristinha e desanimadinha, nós poderemos entrar com tratamentos de tecnologia, recuperando aquela região, tratando a flacidez, ou caso tenha muita pele, nós precisaremos fazer um procedimento cirúrgico, que é a labioplastia externa. E aí, você vai poder se sentir plena e maravilhosa, magra, como você sempre desejou. Acho que já cansei. Tem mais 3 minutinhos. Você já ouviu falar em botox íntimo? Sim. Nós também utilizamos o botox na musculatura da região íntima, mas não, isso não é para estética. O botox íntimo funciona para os casos de vaginismo, casos em que a musculatura está muito endurecida, muito hipercontraída, e nós precisaremos fazer um tratamento de relaxamento. E isso vai facilitar com que nós possamos mudar aquela reação que o músculo teve de ficar hipercontraído. Esse tratamento, ele é temporário, assim como o botox do rosto que você já conhece. Então, nós precisaremos associar a fisioterapia pélvica para que você consiga recuperar a qualidade e contar para aquele músculo que ele não precisa mais se defender de nenhum fator externo. O parto muitas vezes pode ser traumático para a mulher, e isso pode fazer com que ela feche a sua vulva de uma vez por todas. Você já ouviu falar sobre vulvodínia? Você já ouviu falar sobre vaginismo? Essas dores, elas são muito frequentemente relacionadas a situações de abuso, a histórias dolorosas em relação aos parceiros e a partos. Questões emocionais influenciam muito a região íntima. Nós podemos ter aumento de infecções, candidíases, e isso pode ser muito desconfortável. Mas nós estamos aqui para fazer uma abordagem completa e te ajudar a recuperar a sua saúde como um todo.
Incontinência urinária não é normal. Perder xixi não é normal. Mesmo que você pegue muito peso, mesmo que você seja muito idosa, isso não deve ser o habitual. Então, não precisa sofrer calado, não precisa deixar de ir às suas atividades porque você fica com vergonha de perder urina. Procure atendimento. Nós poderemos associar cirurgias, tecnologias, fisioterapia pélvica, ondas eletromagnéticas, tudo isso para que você tenha a sua qualidade de vida de volta. Ressecamento íntimo é muito frequente. Infelizmente, muitas mulheres deixaram de ser tratadas na sua menopausa. Elas não receberam a terapia de reposição hormonal sistêmica por meio de cânceres e, muito menos, a terapia local. Das que receberam a terapia sistêmica, nem sempre ela é suficiente para a manutenção da qualidade do tecido da região íntima. Então, às vezes, por volta de 40% dos casos, nós teremos que associar a reposição hormonal sistêmica, que pode ser feita com gel, com oral, ou com adesivo, o spray ou implante, com a reposição hormonal vaginal, para que nós mantenhamos a qualidade da vagina, evitando assim ressecamentos, fissuras, incontinência urinária e dores na relação. Não é necessário que você sofra. Basta contar conosco, que nós poderemos encontrar a melhor solução para você. Menopausa não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Eu concordo. Realmente é assustadora e desafiadora. São mais de 100 sintomas que começam a aparecer de repente e muitas vezes você acha que está apenas cansada, fadigada ou sobrecarregada. Porém, você já aguentou muita coisa pior antes, mas agora isso não é mais possível. Vamos conversar sobre isso. Saiba que nós podemos olhar com outros olhos, recuperar a sua qualidade de vida, mas nós precisaremos que você se atenha a pequenas mudanças no seu dia a dia. É fundamental que nós possamos olhar a qualidade do seu sono, a quantidade de ingesta de água, uso ou necessidade de suplementos, necessidade ou uso de terapia de reposição hormonal, a realização de exercícios físicos para manutenção de massa muscular e massa óssea e, principalmente, o controle de estresse e o entendimento de si mesma no mundo. Muitas vezes, o que mais nos adoece é a falta de posicionamento e o estresse exagerado. O cortisol, a nossa mente, é capaz de provocar coisas, sintomas e doenças no nosso corpo todo. Então, essa é uma oportunidade de ressignificar toda a sua vida. Parar, olhar e repensar tudo que nós poderemos fazer para melhorar os próximos anos da sua vida. Vamos juntas nessa jornada? Você se incomoda com aquela gordurinha ali na região íntima? O monte pubiano muitas vezes tem uma gordura exagerada e quando você coloca aquele vestido, fica um abalamento. Eu sei, você não vê necessidade de fazer uma lipo ou algum procedimento mais invasivo, mas nós podemos usar as enzimas esvaziadoras. Essas enzimas, elas vão derreter aquela gordura e reduzir o volume daquela região. Isso tudo de uma forma muito tranquila, sem atrapalhar a sua rotina, com pequenas injeções de medicamentos que vão fazer aquele esvaziamento. Essa pode ser uma solução muito interessante para você. Bioestimuladores. Eles fazem um papel fundamental. Nós podemos usar tecnologias
para realizar o bioestímulo, ou nós podemos usar injeções, fios. Há hoje várias opções de formas de estimular que o corpo volte a produzir colágeno e outras proteínas para melhorar a sua sustentação. O uso dos bioestimuladores injetáveis é mais uma solução para essas questões e eles podem ser associados com moléculas com alta tecnologia, como PDRN, exossomos, peptídeos ou substratos que vão melhorar a qualidade do tecido. Assim, nós podemos ter o melhor resultado possível, tratando a sua região íntima sem necessidade de fazer uma cirurgia ou deixar uma cicatriz. Algumas vezes, nós precisaremos entregar o ácido hialurônico pronto e não esperar com que o corpo produza com as tecnologias o ácido hialurônico para atrair água. Nos casos de fissura, em que elas estão mais profundas, essas lesões, nos casos de fissura, em que nós temos lesões mais profundas que aparecem nas relações ou em alguns movimentos, nós podemos fazer o uso de ácido hialurônico, que vai atrair moléculas de água, hidratar profundamente o tecido e acelerar o processo de recuperação. Então, nós poderemos associar as tecnologias a esse tipo de molécula para acelerar o processo de recuperação. Acho que eu falei a mesma coisa 2 vezes. Não, tá ótimo. Já cansei. Eu vou encerrar aqui. Pode encerrar.